Boa tarde a todos e a todas, que Jesus nos envolva, que possamos nós transmitir o estudo de hoje de uma forma clara, de uma forma que todos possam compreender e assimilar. E hoje, né, conforme o nosso irmão falou aqui, nós vamos falar um pouquinho de Allan Kardec. Tem muita coisa, mas hoje nós vamos falar, necessitaria de um seminário, né, para falar de Kardec. Mas nós vamos falar algumas coisas de Kardec, os mais importantes, para quem não conhece, né, ficar sabendo quem foi Allan Kardec, qual a sua importância, qual era a sua missão, quem era esse homem que veio codificar a doutrina espírita. E aqueles que já conhecem, né, que possam contribuir também com as suas reflexões, com seu conhecimento. Nós vamos falar hoje sobre Kardec porque nós estamos comemorando o nascimento, né, da sua vinda à Terra, né, a última agora, dia 3 de outubro de 1804. Então faz 214 anos que Kardec veio, né, encarnou nesse planeta aqui com uma missão. E de acordo com a missão que ele vinha a desenvolver, ele ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivel, que é o nome de Kardec, né, um nome de nascimento, de batismo, nessa encarnação de 1804. E nasceu em Lyon, na França, numa família de magistrados, uma família que tinha um poder de conhecimento maior, né, dentro daquela sociedade. Nasceu numa família católica, embora depois tenha se convertido em protestante, mas dentro dos seus estudos ele preferiu se dedicar à ciência e à filosofia. Ele, nos seus primeiros estudos, foi em Lyon mesmo, né? Mas depois ele foi para Yverdon, na Suíça, aonde conheceu Pestalozzi, né? E daí o grande mestre que foi para Kardec, Pestalozzi, com toda a sua filosofia dentro de uma educação mais progressista, dentro de uma educação mais humanitária. E Kardec, então, seguiu, né, foi dentro dos princípios de Pestalozzi, onde ele defendia a educação em 3 princípios: cabeça, mão e coração, fazendo uma analogia com intelectual, física e moral, né? Uma educação sem notas, sem castigos e prêmios. Já isso no século XIX. E interessante que Eurípides Barçanufo, já no início do século XX, também veio com a mesma ideologia em termos de educação. Sem prêmios, sem castigos, sem notas, né? E por isso que até hoje a gente não tem mais prêmios, castigos. Não, ainda continuamos com essa, infelizmente, com essa filosofia ainda na educação de prêmios, de castigos, né, e coisa vai. Mas estamos em transição. Foi bacharelado em letras, em ciência, voltou à França e ele falava várias línguas, né, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol. Então a gente percebe que a formação acadêmica de Kardec era uma formação voltada para a ciência, voltada para as letras. Era um acadêmico, um homem que tinha um conhecimento maior sobre... pouquíssimos na época tinham, né, essa oportunidade de ser um bacharelado em letras e ciências, né? E ele, profissionalmente, ele acaba fundando, né, uma instituição de ensino em Paris,
aonde ele ministrava química, física, astronomia, anatomia comparada. E também, por sua vez, não cobrava aqueles que não podiam pagar. Publicou várias obras no campo da ciência, voltados, né, para currículos na Universidade da França. Então, a gente percebe que essa formação estava direcionada para o intelecto, para as ciências. Não foi à toa, né? Em 1949, aí ele rege as cadeiras na Universidade de Filosofia, Astronomia, Química e Física. O professor Rivel era um espírito cético, respeitado por toda a classe acadêmica, pelo seu senso crítico e sua imparcialidade, características marcantes de seu caráter firme e resoluto. Então, daí a gente pode ter uma noção da figura de Kardec, né? Que a gente, lá na entrada nós temos um post de Kardec, na figura de Kardec sendo esse homem respeitável, com uma bagagem de conhecimento admirável, né? E toda a sociedade parisiense o respeitava por essa postura e por seu conhecimento. E aos 50 anos ele recebe, então, tem uma convocação para que pudesse, né, codificar a doutrina espírita. Veja só, o espiritismo, né, o espiritualismo, sempre foi especulação, sempre foi observação. Desde a época do Egito, antes de Cristo, sempre se falava em alma, em espírito, em aparições, mas isso de uma forma ainda muito especulativa. Nunca teve, até Kardec, uma sistematização, um estudo mais profundo sobre os fenômenos espíritas ou espiritualistas. Então, Kardec, aos 50 anos, recebeu essa incumbência, né, essa missão de codificar tudo que se falava sobre espiritismo e mais ainda, né? Por causa disso, ele teve essa preparação toda acadêmica, essa preparação toda intelectualizada, para que, além de ser um homem que se dava um crédito muito grande devido à sua formação, à sua postura, né? Então, aqueles que viessem a ouvir a sua nova ideia, quer dizer, não a ideia dele, mas a sua exposição dos seus estudos, teria mais crédito por ser essa figura na época, né? E nessa época se ouvia falar muito das mesas girantes, mesas que giravam. Isso data 1854. Vocês veem que o primeiro livro que ele lançou, o Livro dos Espíritos, foi em 1857. Então, ele levou aí 3 anos, né, estudando, observando. Mas se falava nessas mesas girantes que ele, como físico também que ele era, tinha como explicação o fluido magnético, que fazia com que essas mesas, né, o fluido magnético, propriedade da eletricidade, que fazia com que essas mesas girassem. Mas o magnetizador, o senhor Fortier, comentou com ele que essas mesas não só giravam, mas que também se moviam, se respondiam perguntas, e ele ficou intrigado. Eu falei, peraí, então não é um efeito só do fluido magnetizado, porque mesa não tem inteligência, mesa não pensa, mesa não fala, então por trás disso deve ter alguma inteligência. Essa levantou daí, no senhor, né, o professor Hipólito, levantou daí uma curiosidade, uma necessidade de estudo
de ver por que é isso, que uma mesa, mesmo que ela seja magnetizada eletricamente, não poderia ter raciocínio. E daí ele até falou, só acreditarei quando vi e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Então, para isso, ele se colocou em estudo, né? Percebe que sempre a dúvida estava existindo, sempre o questionamento, a reflexão. Então, a constatação, no dia 1º de maio, foi feita uma evocação através do magnetizador Carlotti e da médium senhora Roger, convenceu pela características inteligentes da comunicação, a honradez da médium e a dignidade do magnetizador. Então, essas duas pessoas eram pessoas responsáveis. E, ao ser o fato de ser evocado, Kardec começou a achar, então, que existia alguma coisa inteligente, que não era só isso. Daí, o seu espírito protetor, que tinha o nome de Zéfiro, contou-lhe que o conhecera já há bastante tempo, lá do tempo dos druidas, na Gália, onde ele tinha o nome de Allan Kardec. Por isso veio esse nome, né, cognome, Allan Kardec, para assinar as obras, porque ele já tinha tido uma reencarnação com esse nome lá no tempo dos druidas, na Gália, né, bem antes. Então, revelou a missão, né, o Zéfiro, para Allan Kardec, e ele teria também como auxílio, né, qualquer dúvida e tal, o espírito de verdade. E o espírito de verdade, né, alguns companheiros ficaram até em dúvida, né, espírito de verdade então é Jesus, não é? Como Jesus diz, o espírito de verdade no Consolador virá, vim consolá-los. E isso causou até uma dúvida entre alguns espíritas ainda. Só que o espírito de verdade, ele simplesmente deu o título para ele. Mas não quer dizer que tenha sido o espírito de verdade a qual Jesus se referia. E era, né, contando através até de um estudo do Haroldo Dutra, que esse espírito de verdade era um parente próximo, só que ele não queria, de Kardec, só que ele não queria se identificar e colocou como espírito de verdade, que viria assisti-lo sempre nas necessidades, né, nas dúvidas. Então, Kardec se colocou à disposição e disse: está em tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Né? Ele colocou à disposição. Vocês vejam que a importância de Kardec para nós no século XXI. Kardec trouxe, ele não inventou nenhuma doutrina espírita. É importante que se fala que a doutrina espírita, ela não é de Kardec, é doutrina dos espíritos. Kardec, ele juntou todas as informações que se tinha espalhado por diversos locais e por diversos médios, sistematicamente, com uma metodologia científica, através de observação, através de comparação. Ele, então, juntou e fez a doutrina espírita, com perguntas e respostas de espíritos que de todos os locais vieram trazer informações. Então, quando se fala é doutrina kardeciana, não é de Kardec, é doutrina dos espíritos. E muitos irmãos sem conhecer dizem assim: você é do centro de Kardec? É doutrina kardeciana? Não, doutrina dos espíritos. Kardec foi um instrumento que veio codificar, que veio estudar, que veio elaborar toda essa doutrina. Por isso que ele tinha essa formação toda acadêmica. Porque se fosse um espírito
que não tivesse tido a oportunidade de saber como é que se investiga cientificamente, como é que, o método, como se deve ser aplicado, e se não tivesse a postura que ele tinha na sociedade parisiense, então, de repente, não seria aceito, seria mais um bochicho, mais uma conversa, e não uma coisa levada mais a sério, né? Então, Kardec revelou a doutrina, pois ela sempre fez parte das leis naturais. A doutrina espírita, os fenômenos espíritas, ou como quiser que se fale, sempre existiu. Os espíritos desencarnados sempre estiveram ao nosso redor. Ele simplesmente veio, né, fazer parte, né, das leis naturais. Ele codificou, facilitando a assimilação. Porque através dessa codificação é que nós podemos, então, nos aprofundar, podemos estudar mais. Situou o homem no tempo e no espaço, ampliando a visão do universo. Veja só, meados do século XIX, para o final do século XIX, as sociedades, né, viviam dentro de um período, sociologicamente falando, do positivismo, que era ordem e progresso, por isso que a nossa bandeira tem, né? Ordem e progresso, que era o materialismo chegando forte. Por quê? Todas as religiões, todas as doutrinas antes, como a sociedade, a humanidade estava desenvolvendo mais intelectualmente, não estava mais aceitando os dogmas que eram falados pelas religiões sobre Deus, né, os conceitos de Deus, conceito do homem, da vida, não estavam mais satisfazendo, porque o Deus já estava parecendo um Deus mau, um Deus não misericordioso, né, porque punia, porque castigava, porque tinha o pecado, e que depois desse pecado nada mais, estava tudo perdido. Então, a humanidade, como alguns de nós, não estavam mais aceitando mais isso. Daí, nesse período, vem a codificação da doutrina dos espíritos, esclarecendo muitas coisas que nós precisávamos, porque as verdades que tinham sido faladas não mais estavam sendo aceitas. Por quê? A evolução da humanidade já se fazia maior através do raciocínio, através da reflexão. Então, ele rompeu com os limites impostos pela morte física, propiciou ao homem o gerenciamento do seu destino. A partir do momento em que os espíritos vêm e dizem que nós temos o livre-arbítrio, então nós vamos gerenciar o nosso destino. O destino não é uma coisa acaso, nem é uma coisa destinada. Nós temos condição de direcioná-lo. Com o conhecimento provido por Kardec, passamos a viver verdadeiramente compreendendo a justiça de Deus. Os ensinos de Jesus assumiram uma verdadeira importância. Imagine, ler as parábolas de Jesus ao pé da letra é muito contraditório de tudo que Jesus veio colocar para nós. E os Espíritos veio esclarecer o que Jesus queria dizer com as suas parábolas, o que Jesus queria dizer com determinadas frases. Porque, como ele mesmo diz, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Isso significa que cada um, de acordo com a sua evolução intelectual, com a sua evolução espiritual, irá atender na medida do seu conhecimento. Que nem nós todos não somos iguais, cada um de nós tem um nível de conhecimento, de bagagem intelectual, de interesse. Então, Jesus falava para todos, e cada um entendia da medida que fosse. Só que os espíritos vieram dar maiores explicações, mais racionais do que Jesus queria nos dizer. Toda essa doutrina veio nos dar uma condição de progresso intelectual, né? Contribuindo para a fundação dos alicerces de uma nova era. Então, veio nos dar o alicerce, o fundo, né?
básico, a pedra angular, para que nós nos posicionássemos nessa encarnação e levássemos a nossa evolução da melhor maneira com o conhecimento que a doutrina nos deu, que nos auxilia a saber qual é o caminho que nós devemos tomar. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Precisamos colocar em prática, mas nós já sabemos, né? E a metodologia que eu falei, né, antes já para vocês, uma metodologia científica em que ele adquiriu, né, ele colocou em três períodos distintos. O período da curiosidade, que é aquela, o que é isso que estão falando aí sobre espírito, né? A gente começa assim, o que é espírito? O que é a espiritualidade? O que é doutrina espírita? É um período que passamos que é rápido. Depois a gente cai no segundo, que é o raciocínio e filosofia. É o que nós estamos fazendo aqui. Procurando entender, refletindo, né? Raciocinando. E o terceiro período, que é a aplicação e as consequências do que nós colocarmos em prática, que está mais determinado, né? Mais direcionado para o século XXI. Nós ainda estamos raciocinando e refletindo. Colocar em prática, ainda vamos ainda muito colocando em prática, muito devagarinho, né? O período de curiosidade passou, né? E o período é esse que nós estamos do raciocínio, e mais tarde venceremos ao período de colocação, né, em prática de todo esse conhecimento. Então, essa foi a metodologia aplicada, né, por Kardec, dentro dos princípios científicos de observação, de experimentação e de mensuração, naquilo que nós podemos observar, experimentar e escrever e registrar. E, então, o resultado disso foram as 5 obras, né, de Kardec. O Livro dos Espíritos, que vem falando, é o código da doutrina espírita, é o princípio de tudo. Isso foi em 1857. O Livro dos Médiuns, que é a prática, como nós vamos lidar com isso, com a mediunidade, que foi em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo veio no terceiro momento. Por quê, gente? Até então, a sociedade, bom, o Livro dos Espíritos é mais uma doutrina, tudo bem. O Livro dos Médiuns, mas quando chegou no Evangelho, houve uma revolução, porque o Evangelho segundo o Espiritismo estava falando de Jesus, das parábolas de Jesus, explicando. Então, houve uma reação em 1864, né? Onde no Evangelho está dando ensinamentos morais de Jesus. O Céu e o Inferno, em 1865, que fala da justiça divina. A Gênese, em 1868, que está dividido em 3 partes: origem, os milagres e predições. E ainda depois, em obras póstumas, né, depois que ele desencarnou, foi formado o livro de obras póstumas, que vem complementando, esclarecendo muitas coisas. Trabalhou na divulgação do Espiritismo e fundou a Revista Espírita, correspondência no mundo inteiro, né, que a Revista Espírita até hoje, né, é fonte de pesquisas profundas, né? Mas em 1861 veio o Auto de Fé em Barcelona, o famoso movimento, aonde foram queimados 300 livros. Mas por quê? Até o Livro dos Espíritos. Quando lançou, até o Evangelho. Quando lançou o Evangelho, aí o clero todo, né, veio se opondo. Mas livros podem ser queimados, né? Os homens podem ser queimados, podem desaparecer, mas as ideias e os espíritos nunca. Então, não adiantava queimar os livros, né? O encontro, interessante que o encontro de Leon Denis com Kardec, né? Kardec foi
o Leon Denis foi contemporâneo, né? Já no final, ele ainda era um jovem de 23 anos quando encontrou com Kardec. E isso se deu numa... Vou achar aqui onde que está. Isso se deu em 1867, quando Kardec foi fazer uma conferência, né, lá em Tours, e de lá Leon Denis foi entrevistá-lo, porque já era espírita, já tinha lido o Livro dos Espíritos, onde se encantou, e foi a essa conferência da onde ele encontrou com Kardec, né? E que eles também tinham sido druidas na mesma época, no século V, na Gália, antes de Cristo. Então, eles foram companheiros e vieram se encontrar já com a mesma missão, né? Kardec codificando, Leon Denis divulgando também, né? E o desencarne de Kardec se deu em 31 de março de 1864. Ele tinha 64 anos, né? E desencarnou pela ruptura de um aneurisma. Quem estava no seu discurso do sepultamento, né, foi Camille Flammarion, que era também um astrônomo muito estudioso e que também era cético, mas ao conhecer a doutrina espírita, ele se tornou também espírita, né? E Camille Flammarion chamava, né, o Kardec de o bom senso encarnado. Então percebam que através de tudo que se fala, né, de Kardec, a imagem, a postura do homem que ele era, e através dessa credibilidade é que a doutrina espírita foi mais respeitada por alguns, mas não foi tão fácil, né, porque foi perseguido, foi ridicularizado, né? Como até hoje, de vez em quando, a gente, por se dizer da doutrina espírita, ainda acham que... Imagina, se hoje em dia ainda existe uma certa perseguição, imagina no final do século XIX e início do século XX. Então, sofreu várias pressões, mas a convicção dele era maior. A fé em Deus e na convicção era maior do que tudo. E essa fé que Leon Denis nos trouxe, né, nos passou, Leon Denis não, desculpe, Kardec nos passou, que veio nos, vamos dizer, desvelar, né, a fé em Deus, porque nós estávamos, antes da doutrina espírita, nós estávamos assim descrentes de tudo, né? Chegando mesmo ao materialismo de que nada valia, não existia nada além da morte. E o principal, na minha modesta opinião, que Kardec veio trazer foi essa nova fé em Deus. Um Deus racional, né? Um Deus bom, generoso, um Deus que nos protege, que nos dá a oportunidade de reavermos os nossos erros, os nossos defeitos, a oportunidade de crescermos, de sermos puros. E Kardec, o grande legado para a humanidade é esse, porque já estávamos tanto descrentes, os espíritos nos trazendo cada vez mais, refletindo, raciocinando, a fé raciocinada, né? A fé onde não existe dogmas, em que tudo pode ser questionado. Mas será que foi assim? Será que não foi? Como foi? Como Kardec fez ao codificar também. E nós temos que ser da mesma maneira, sem preconceito, e que ele não teve preconceito nenhum em analisar os textos que chegavam até ele. Ele não teve aberto a qualquer informação. É o que nós temos que seguir, esse exemplo. Por isso que não devemos ter nenhuma intolerância
com outras ideias, com outros estudos. Não, por quê? Se Kardec não teve, daí veio a maravilhosa doutrina a nos esclarecer, a nos trazer conhecimento, a nos trazer a fé de novo em Deus, e que não estamos sós, que somos filhos a criação divina. Então, não devemos, né, de maneira alguma sermos intolerantes, cada um com a sua afinidade, cada um com a sua compreensão. E nesse texto aqui, em que Antônio de Aquino, que é um dos diretores da nossa casa, vem falando também de Kardec, eu achei bastante interessante, que é um texto que ele fala, com Kardec em direção a Deus. E ele, na parte final, ele fala do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1. Ele fala assim: agradecidos diremos assim: seguimos a caravana imensa na direção de Deus, o Pai. Kardec nos trouxe a noção da vida espiritual, é certo, mas trouxe para todos nós, sem sombra de dúvida, a certeza de Deus. Para que assim possamos sentir Deus, o Pai. Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, Criador de nós mesmos, a quem devemos o fato de existirmos. Que isso fique claro em todos os corações, para que ninguém se julgue superior e capaz de conduzir a própria existência sozinho. Muita paz, meus irmãos. Que Deus os ajude a encontrar o caminho da confiança em seu amor e a manter a certeza da paz, em meio a tanto sofrimento, em busca da paz permanente. Muita paz, Antônio de Aquino. Então, meus irmãos, que através dessas palavras de Antônio de Aquino nós possamos sair daqui refletindo, né, sobre essa maravilhosa doutrina, a esse espírito que veio nos trazer, porque seria muito difícil se Kardec ia demorar mais para a humanidade ter o Consolador prometido. Então, que Deus nos abençoe, que nos traga cada vez mais essa fé em Deus que tanto necessitamos. Graças a Deus. Obrigada. Cecília.